Nossa, cara, que complexo. Muito bom. Ó, vamos lá. A Luna mandou aqui uma pergunta. Salve, salve, Fael. Salve, pai velho. Paim. Paim. Vi um espírito no Parque do Ipiranga. Ela mandou no grupo aqui dos neófitos. Em São Paulo. Que era um minotauro. Estava todo acorrentado. Já vi anteriormente outros espíritos que tinham partes de animais. Pergunta. Isso é plasmagem que o próprio espírito faz? Ou existem espíritos que são naturalmente assim metamorfos? Me lembro de um relato seu de animais estranhos no fundo do mar e também já tive alguma experiência assim. Me questiono se se eles se plasmam ou se isso é proposital. Não, esses seres não são assim, mas eles passam a ser. Porque o que, por exemplo, plasmagem mas se ele passa a viver assim, ele já é assim, talvez por um tempo. É uma forma de intimidação. No astral é necessário que os espíritos eles mantenham todo tipo de forma para intimidar. Então, ele provavelmente estava aprisionado por uma questão de os mentores do parque ou alguma coisa assim prenderam, porque ele devia estar atacando as pessoas no parque, né? Lá do Ipiranga, né? Que ela falou, né? Parque do... Deixa eu dar uma olhada aqui. Ipiranga, não foi? Acho que é Ipiranga? No Parque de Ipiranga, fica ali no bairro do Ipiranga, inclusive. Ipiranga, ali perto do Wagner. Perto do Wagner ali. Então, provavelmente, os espíritos feios aprisionam ele porque ele estava atacando as pessoas ao redor. Isso acontece o tempo inteiro, velho, pra você ter ideia. Você entra num banheiro público, às vezes tem espíritos ali em forma sexual ali, tentando jogar imagens sobre você, assim. É por isso que tem que tomar muito cuidado. Porque é uma egrégora voltada... todo lugar assim, banheiros de academia, lugares assim, existe uma egrégora sexualizada ali, porque as pessoas vão para academia, existe um processo de observação física, de desejo físico ou de vaidade e tal. Então nesses lugares tem espíritos. Então todo lugar que você entra tem espíritos voltados nas frequências mais baixas. Veio, é a frequência. Ela enxergou a frequência mais baixa. A tendência que você vai num parque desse é que a sua frequência ela não é a mesma no momento que você está em casa. Não, é muito importante isso. Você não consegue manter a mesma frequência em todos os lugares. Você na sua casa é uma coisa, na rua você é outra. E não tem o que fazer. É como se fosse o seguinte, há uma frequência mais alta, quando você consegue manter na sua casa você faz uma força mínima para manter essa frequência. Quando você sai, a tendência é que existe um peso que vai tentar baixar essa sua frequência aqui. Então, para você manter a mesma paz, você pode usar alguns acordes. Tem gente que anda na rua ouvindo música. É um processo mental. Ela não brilha, ela fica num estágio mental mais alto, se sentindo bem, com isso ela se protege mais ou menos dos ambientes. Ela se cuida. Então, quando você vai para um parque, você tem que abrir a possibilidade de baixar a frequência e entrar em frequências que são a média das ondas que ali estão. Então, por isso que ela vê minotauro, monstro, tem caras que, de forma sexualizada, tem pessoas seminuas, tem um monte de coisa. São seres que, estando nesses lugares, atacam as pessoas que estão passando. Energeticamente falando, acontece o tempo inteiro isso, em todos os lugares, não é só aí. Em boate. O anão também, né? O anãozinho lá que você vê. O gnomo, aí foi fora do corpo. Mas ali, assim, porque fora do corpo é uma coisa à parte. Fora do corpo você tem experiência que você não tem o que fazer, velho. Você vai encontrar. Tem dia que você sai do corpo, como aconteceu comigo ontem, eu e a Kari. Então nós vemos uma quantidade, antes de ontem, imensa de médicos. Tem dia que você sai do corpo, você vê espíritos sexualizados. Então, qual é o objetivo? Existe a frequência, às vezes, que os mentores levam você para fazer algum trabalho, existe a frequência física que você sai. Então, não tem muito controle 100% se você vai sair só em ambientes altos. Tem hora que o ambiente todo pesa. Aí você sai do corpo daquele ambiente. Não tem o que fazer. Um xadrezinho, né? A espiritualidade vai colocando você aqui, vai colocando você só ali. Tem um jeito de você não baixar a frequência. Desencarnar e pôr uma dimensão alta. Enquanto no umbral aqui, velho... Se permanecer lá, né? Porque senão você vai acabar tendo um problema. Vamos lá, então, aqui. Vamos lá, tem mais umas perguntas. Voltei a Rodrigo Rondon. Voltei a estudar os temas nesse tipo de conhecimento. Estou tendo ataques quando dormia. Do mesmo obsessor que sempre me ataca. Bom, é o mesmo, né? O que posso fazer para evitar ataques? Você comentou algumas coisas, mas assim, antes de dormir, você tem alguma técnica que usa? Olha, frequência alta. Se o cara está ali acessando, você está com constância, acessar de vez em quando, ele vai acessar. Olha a frequência baixa, a sua, a do ambiente, tá? Vai acontecer, a gente não é perfeito, não é Jesus Cristo. Mas se está acontecendo sempre, sua frequência está baixa. Não tem bem, ele está acessando você. O problema de obsessor, essa é uma coisa muito difícil de resolver. O obsessor ligado a vidas passadas é porque
que acontece? Ele, durante o dia ele encosta em você e começa a falar, ainda que você não esteja ouvindo, coisas de erros que você teve, que aprontou com ele. Então você começa a se sentir culpado, você começa a vir uma culpa, um peso, aquilo vai baixando a sua frequência, quando você vê você está na energia do cara. A melhor forma é o seguinte, é aprender a perdoar-se. Olha, errei mesmo, tal, mas não erro mais. Já aconteceu. Toda vez que alguém jogar na sua cara um defeito, fala, realmente eu tinha isso, mas não, estou tentando não ter mais. Então, isso é um tapa de luva de película na cara de um julgador, que jogando na sua cara uma coisa, ao mesmo tempo uma grande humildade, que demonstra que você está em transformação e não está brigando contra ele. Não, isso aí eu tive mesmo, mas... Inclusive, sobre opinião, eu faço vídeos há mais de, sei lá, 20 anos, sei lá, aqui. Então, às vezes a pessoa, pô, Saulo, naquele vídeo você falou uma coisa, verdade, mas eu já não penso assim. Como o Raul Seixas falava, eu vou dizer tudo que eu já disse. Vou mudar, metamorfose ambulante. Estou mudando o tempo inteiro, não é vergonha nenhuma. A vergonha é se manter o tempo inteiro dentro de uma falha, dentro de uma coisa que você não é correta. Então, não tenha vergonha de mudar. Mudar de religião, mudar de opinião, mudar de ser, mudar de estudar, mudar de tudo que você pensar. Mudar é legal, portanto que você faça bem para você, tá? Então, quando acontecer uma coisa desse tipo, tenta não cair na sintonia, para você não deixar o espírito lhe acessar mentalmente. Você tem que avisar você o tempo inteiro com autoestima, tá tudo bem, tá tranquilo, elevando-se o tempo todo. Cada hora que entrar um pensamento, não luta. Pelo contrário, transforma ele em algo legal. Olha, você não sei o que, não sei o que, não. Eu antes... Agora eu estou com autoestima, agora eu estou mais não sei o que aqui. Ah, você não é ninguém, não. Não era, agora eu estou sendo. Então você modifica o tempo inteiro o pensamento positivo, porque isso faz com que ele não consiga enraizar. O espírito só consegue te acessar quando você baixa a frequência. Ou ele vai enraizar um pensamento negativo, ele vai jogar... Não tem defesa contra o pensamento, tá? Não adianta tomar passo, não adianta mexer energia se você ouve um palavrão. Por exemplo aqui, o cara está aqui, mexe passo, aí eu xingo a mãe dele, ele fica bravo, quer dizer, não adianta nada. Entrou a frequência. Entrou, você baixou a frequência. Então, você precisa aprender a não ouvir as ofensas. Eu vou falar, não. Rapaz, inclusive a gente que mantém coisa, tem que fazer aprender a não ouvir crítica. É, porque senão você fica doido. Não, crítica existe, faz parte. As positivas a gente já pega, mas não, tem gente que... A pessoa tem direito a falar, mas eu tenho direito a não ouvir. Né? Não ouço. Essa lei não tem que para passar em paz com o processo. Assim você consegue fazer com que o espírito não o subjugue, quer dizer, ele não fique atormentando a sua mente com coisinhas. Entrou um pensamento negativo, não deixa. Qual é o seu foco? Você tem que determinar na hora que você está em paz. Eu vou fazer isso, beleza. Na hora que chegar o pensamento, você fala, não, estou percebendo uma coisa negativa aqui, nem sei se é espírito, não importa, vou levar. Aí você já pensa, já transforma, dá a volta por cima. Aí você vai dormir melhor. Quando você... Isso daí é importante. Quando você se estressa num nível, por exemplo, que você sai daquele prumo, você está numa frequência que zen trabalhando, daí vem uma notícia, vem um negócio... Ou uma frustração que você não... Né? Não vale, nada vale o preço da sua paz. No fim das contas, assim, você até vai achar justificável. Não sei o que tal, mas ainda assim há uma regra. Se você baixa a frequência, você começa a ouvir os espíritos que moram ali. Então, orar e vigiar é um negócio que nunca vai sair de moda. E tem lugares, como eu falei, assim, existe a sua frequência, a frequência do lugar que você mora, existe a sua frequência nos outros lugares, porque aí eles entram em atrito. Você vai entrar num ambiente, por exemplo, que a frequência média, normalmente quem entra ali vibra em tal onda. Então a tendência é que aquela onda force você a baixar a sua frequência. Então você vai ter que usar mais sua força do que o normal para poder manter-se numa frequência mais alta. Por isso que tem dias como domingo, final de feriados e tal, que você, ou épocas de política, que você precisa usar mais força. Porque o que aconteceu? A massa baixou a onda média, aquela onda de carnaval. O Wagner Borges, no meio do carnaval, dentro da casa dele, ele passou a noite inteira trabalhando com um espírito sexualizado. A noite inteira. Como que aconteceu isso? Dentro da casa dele. A frequência externa vem como uma onda e baixa a frequência que normalmente estava boa na da casa dele. Então, para ele conseguir chegar, às vezes ele não consegue chegar mais na frequência que ele estava ouvindo. Então, o que acontece? Ele fica visível, acessível. Aí acontece um acesso. Então, tem dias em que você tem que usar recursos externos, tudo que você puder. Por exemplo, botar cristalzinho, musiquinha calma, cheirinho, incenso, defumação, conversar com as olha, velho, vamos tentar ficar calmo, ou pelo menos avisar que o ambiente está pesado.
E às vezes você não tem esse apoio. Ah, que só fala de espírito, que ambiente pesado, aí pronto. Você está sob uma dificuldade. A pessoa, a primeira coisa que acontece quando a pessoa está mediunizada e acessível na frequência baixa, mesmo sendo espiritualista, ela esquece da espiritualidade. Ela acha que naquele momento ela não está em baixa sintonia, mas está. E o espírito quer que ela pense assim, porque aí ele consegue controlar a situação. É o ego. É. Tô legal, ninguém me atinge. Não, eu falo assim, ele quer que você ache que tudo é isso, que não tem nada, que você está bem, mas você está sob acesso. Você está sob influência. Lembre-se, pessoal, de deixar o teu like aqui se você está aqui, de se inscrever. Inscreva-se nesse canal e todos os vídeos estarão sempre na descrição. Os vídeos completos dos episódios sempre estarão na descrição.